Deus, ele quer você no seu momento mais difícil e sozinho. E muitas vezes a gente se questiona, a gente tem o pensamento, a dificuldade, o discernimento de falar, pô, agora que eu tô numa fase muito difícil, que eu tô num momento muito difícil, que tá tudo dando errado, eu nunca rezei para Deus, nunca pedi, nunca fui numa igreja. Será que não é muito injusto eu pedir ajuda de Deus agora, eu clamar por Ele agora, eu querer uma salvação? E é nesse momento, é nessa situação que tu entende o verdadeiro amor de Jesus, de Deus, e porque esse homem que era carne, mas que tinha o Espírito Santo, a santidade e a reencarnação do próprio Deus dentro dele, veio e qual que era seu objetivo? Eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi isso há 6 anos atrás. Eu passei por essa situação. Eu cresci numa família espírita, ubandista. Depois, com um pouco de conhecimento que eu tinha, uma rebeldia, influência, eu virei ateu. Tomei muitas decisões na minha vida, não porque eu fiquei ateu, mas sim porque eu era imaturo, eu era inconsequente. Eu vivia através de gatilhos de medo, de insegurança, de fragilidade. Eu me achava muito homem, sendo que eu era apenas um menino. Não que hoje eu seja ou maduro, um homem formado, mas com certeza eu tenho um bom discernimento hoje. Eu entendo algumas coisas sobre a vida e algumas coisas sobre mim. Então, eu passei por muitos momentos difíceis, os piores dias da minha vida eu sobrevivi, graças a Deus. Tenho certeza que você sobreviveu, por isso que você está vendo isso. Apesar de ser estranha essa frase, tem que sempre lembrar que tu passou pelos piores momentos da tua vida e tu está aqui hoje. Mas o tema do vídeo é se agarrar em Deus quando não existir mais nada. E eu tenho certeza que Deus me deu esse discernimento, esse assunto, me deu a minha vivência principalmente para eu estar aqui hoje falando para você, quando você não tiver mais nada, não tiver mais ninguém, por mais que tu nunca tenha orado, ou tu nunca tenha conversado com Deus, esse é o momento. E eu tenho certeza que se você fizer isso, ele vai se fazer presente na sua vida. Teve um momento que eu me isolei em casa, que eu estava fazendo muita coisa errada, eu estava tomando muitas decisões erradas, eu estava com muito medo do que podia acontecer comigo. Eu me isolei em casa, eu não saí durante uma semana. E eu orei muito para Deus, eu pedi muito para Deus, eu chorei muito e eu entreguei a minha vida para Deus. Eu realmente falei, Deus, se existe, se é verdade, fala comigo, me toca, me dá a tua presença, me dá a tua energia, coloca pessoas que falem de ti para mim, abre meus olhos e eu implorei, eu pedi, eu supliquei. E fazendo isso, teve alguns momentos que eu senti uma conexão, uma profundidade tão forte que é inexplicável, não consigo falar. Porque é como se de um segundo para outro, onde eu estava desesperado, estava com pensamentos horríveis, minha vida não fazia sentido, eu estava me afundando em coisas que estavam me destruindo, que estavam me afastando de mim. E de um segundo para outro eu senti uma energia tão forte, uma presença tão grande, uma certeza absoluta de começar a chorar, a soluçar sozinho dentro de casa e falar, cara, e agradecer. Obrigado, Deus. Eu precisava passar por isso para entender quem você é, entender tua grandiosidade, ser preenchido pelo Espírito Santo. Todo homem, toda mulher foi dado a dádiva do Espírito Santo, de ter a bênção divina. Quando o homem se fez carne, foi preenchido com o Espírito Santo, é isso que nos dá a vida. Então, reze, peça e não tenha vergonha. Jesus, ele quer isso. Quando você não tiver mais nada, aí que você vai ter tudo, você vai ter a única coisa que realmente importa. E por mais que a jornada seja muito difícil, se agarre nessa certeza que você não está sozinho, você tem um colo, você tem um abraço, e ele tá te olhando e ele jamais vai desistir de você. Eu estou passando por umas situações difíceis. Hoje é financeira, é questionamento de para onde eu vou, o que eu vou fazer.
Mas no final do dia eu agradeço, eu, pô, Deus, muito obrigado por estar me fazendo passar por esse momento, porque é das grandes coisas que eu peço esse ano é sabedoria, discernimento. Então Deus está me dando muitos momentos para eu exercer a sabedoria que eu já tenho, porque ela já foi dada a mim quando eu nasci. As decisões que eu tomo, elas podem me afastar do que eu realmente sou, e quando eu me afasto do que eu realmente sou, eu não ajo através da sabedoria, do discernimento, ou quando eu entendo que eu preciso me alinhar comigo, porque o Deus está dentro da gente, ele colocou o Espírito Santo dentro da gente. Então, quanto mais tu descobre o teu caminho para dentro de ti, mais tu se alinha com Deus. O templo, a igreja, a sabedoria, de escutar uma palavra, de escutar uma música, isso te ajuda porque te conecta consigo. Mas o único caminho para Deus e para a verdade é tu descobrir quem realmente você é. Tu descobrir o caminho para te se integrar mais à sua verdade, ao seu conhecimento, e haverão vários desafios que te levam a isso. Só que você pode agir através do medo, da insegurança e se afastar, ou entender que isso faz parte do seu processo e isso vai te levar mais perto de quem você é, e quanto mais perto você chega de quem você é, mais perto você está de Deus. Porque é a Santa Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Jesus veio para entregar os nossos pecados, porque antes do Antigo Testamento era dente por dente, olho por olho, então aqui se fala que se paga. Quando Jesus veio, foi para mudar tudo e te dar uma segunda oportunidade, porque todos nós somos pecadores e não temos como fugir disso, mas Jesus veio para dar o seu amor, o seu sacrifício pela gente. Então, por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, a gente tem o poder de se desculpar, a gente tem o poder de não agir através do pecado, e se pecar, nós temos o poder de cara, eu fiz isso de novo, me perdoa, Deus, me perdoa a mim mesmo porque eu estou me fazendo mal, eu não quero mais isso. Então nós temos esse poder, nós conseguimos fugir, fugir não é o termo certo, nós conseguimos aliviar a nossa alma, a nossa consciência, nosso espírito e entrar mais no nosso caminho. Toda vez que você faz alguma coisa errada, você foge de quem você é, você se desalinha. Com certeza você já deve ter percebido isso. Quando tu erra, quando tu comete um erro, tu se sente mal. Então isso é um grande fator, né? E converse com Deus, peça para Deus, seja específico no que você quer. Deus, eu quero mais sabedoria para tomar decisões certas. Eu quero mais desafios para eu conseguir conquistar as coisas que eu quero. Deus, eu quero essa casa desse jeito, então coloca todas as pedras no caminho para eu pular. Coloca todas as adversidades para eu manter a minha fé intacta. Eu quero ter uma família, então Deus faz eu passar pelo que eu tenho que passar para eu aprender e conseguir ter minha família. Então peça para Deus, reze, se concentre e entenda que a verdade, o caminho para a verdade, ele está dentro de ti. Quanto mais tu se conectar com quem você é, mais perto você vai estar de Deus, porque Deus, ao gerar o homem, soprou o Espírito Santo e isso deu vida a nós.